Bem-vindos à nossa aula de português da semana. Hoje nós faremos uma revisão da unidade 5. Então, nós precisamos abrir o livro na página 34, olha só, para que a gente, junto com a tia, leia e já compreenda melhor o que cada questão quer nos dizer, tá certo? Então, peguem o livro que fica mais fácil para todo mundo responder. Olha só. A primeira questão, logo de início, nos lembra uma aula que tivemos sobre a cedilha e o tio. Nós sabemos que a cedilha vai dar um som de S, né? Mas não pode ser usado no C antes das vogais E e I. A gente só vai usar a cedilha no C antes das vogais A, O, U. Assim como também aprendemos lá naquela aula que a gente não pode iniciar nenhuma palavra com cedilha, né? Com a cedilha no C, no início, não podemos. Por exemplo, sapo, S, não posso colocar cedilha, né? Lembramos também que o tio nos dá um som anasalado, né? Por exemplo, caminhão, mamãe, né? E este som ele vai sair mais pelo nosso nariz do que por a boca, por isso nós chamamos de som anasalado, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. Complete as palavras com C ou C cedilha e copie-as nas colunas adequadas da tabela. Então, a partir do momento que a gente completar tudo, a gente vai colocar no local adequado da tabelinha. Segunda questão. Além do tio, nós iremos relembrar o assunto da aula passada. Acento agudo e circunflexo. Por exemplo, a palavra café, fé, nós utilizamos acento agudo porque ele tem um som aberto. Se eu colocar um acento circunflexo, eu vou pronunciar o quê? Café. Então, o som já vai ficar um som fechado, né? Então, o que a gente vai fazer? Escrever as frases a seguir, completando-as com o que falta. Félix viajou de caminhão com André. Então, vocês irão perceber que vocês irão utilizar acento agudo e o tio nessas palavras. Algumas, né? No caso. Terceira questão. Classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, nós iremos dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembram que as palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba mais forte, paroxítona a penúltima, proparoxítona antepenúltima mais forte. Lembraram? Quando a palavra é acentuada, fica mais fácil. Mas quando não é acentuada, a gente vai ter que, em nossa mente, prestar atenção qual é a sílaba mais forte. E quando a gente está fazendo esse exercício na nossa mente, a gente pode muito bem usar aquela dica que a tia deu para vocês, né? Vender a palavra. Então, quando a gente vende a palavra, a gente consegue detectar, né, qual é a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra ameixa, ela não tem acento, mas quando eu falo ameixa, mei, é mais forte. Então, se mei é a penúltima sílaba mais forte, quer dizer que ela é o quê? Paroxítona, né? Quarta questão. Complete as palavras com os dígrafos que faltam. Então, o que são dígrafos? São duas letras que possuem um único som, né? LH, RR, SS, entre outros. Questão 5. Coloque acento gráfico onde for necessário. Então, onde precisar de acento agudo, coloca acento agudo. Onde precisar de acento circunflexo, coloca acento circunflexo. Por exemplo, a palavra relâmpago, lá na letra I. Relâmpago, de cara dá para a gente saber que nós iremos utilizar um acento circunflexo, né? Porque se em vez de um acento circunflexo eu colocar agudo, eu vou pronunciar o quê? Relâmpago, né? O som muda muito.
E a questão 6 diz o seguinte: escreva nas linhas a seguir as palavras da atividade 5 que devem ter acento agudo. Então, a palavra calendário tem acento agudo. Então, eu escrevo na questão 6. A palavra dúvida tem acento circunflexo ou acento agudo? Acento agudo, né? Dúvida. Então, eu escrevo também na 6. A palavra método é acento agudo ou é acento circunflexo? Ó, se eu colocar um circunflexo em vez de método, eu vou pronunciar o quê? Método, né? Então, é um exercício que a gente faz em nossa mente mesmo, bem simples, que a gente consegue compreender. Então, na 6, nós só iremos fazer o quê? Copiar as palavras que nós colocamos acento agudo. E finalizando, vocês têm uma folhinha, né, com o texto junino. Além da interpretação do texto, da leitura e interpretação, tem uma produçãozinha textual. Não precisa fazer muito extensa, pode ser curta, mas vocês devem utilizar algumas coisas que a gente aprendeu até aqui. Então, utilizem palavras com a cedilha, utilizem palavras com tio, com acento agudo, circunflexo, tá certo? De acordo com o que a gente aprendeu, eu tenho certeza que vocês irão criar um belo texto junino. Então, vocês irão falar um pouco do São João, como vai ser, o que vocês acham que poderia melhorar, enfim. Sejam bem criativos, tá bom? Um grande abraço.